Quando os meus pais se separaram, eu ainda era pequena e a minha mãe me conta que eles tiveram uma separação bem amigável, não teve confusão, não estava dando mais certo e cada um foi seguir a sua vida, foi viver a sua vida, né? E o meu pai, ele foi tocar a vida dele na Espanha e lá ele conheceu outra mulher e construiu uma nova família. Mas meu pai, ele sempre foi um paizão, assim, ele nunca me abandonou. Ele sempre entrava em contato comigo, ele sempre procurava saber como é que eu tava, ele sempre nos ajudava, não só a mim, mas a minha mãe também. Então, quando eu tinha 15 anos, a minha mãe, ela conheceu o Mariano. O Mariano, um cara muito simpático. Ele era bem mais velho que a minha mãe, mas não parecia, ninguém dizia que ele era mais velho, que ele tinha a idade que tinha. E ele era dono de um restaurante muito conhecido na cidade. E ele insistia muito para minha mãe trabalhar com ele, só que a minha mãe nunca quis, porque a minha mãe tinha um emprego dela, já era bem sucedida, e eu não queria largar o emprego dela para trabalhar no restaurante com o Mariano, apesar de amar muito ele. E o Mariano, ele era muito bom para mim também. Ele se preocupava comigo, fazia de tudo por mim, me enchia de presentes. Nossa, eu tinha dois, para mim, o Mariano também era um paizão, era um pai. E ok, o tempo passou. Quando eu fiz 17 anos, o Mariano me chamou para trabalhar no restaurante dele, porque ele falou que precisava de uma recepcionista, que a recepcionista estava gestante e ia entrar de licença, e ele precisava que eu ficasse no lugar. Ele me achava uma menina muito responsável e rapidinho eu aprendi e tal. E nisso ele insistia também para eu fazer um curso de administração, que era para ajudar ele no restaurante. E ele sempre falava para mim, nossa, você é minha filha, eu quero muito bem a você, não sei o que, é por isso que eu me preocupo com o seu futuro e tal, né? Então eu comecei a trabalhar no restaurante com o Mariano. E eu gostava muito de trabalhar, eu gostava daquela sensação de ter meu próprio dinheiro, de trabalhar, de ser independente e tal. E com o tempo, o Mariano, ele começou a se preocupar muito comigo. Só que aí começou a ficar um pouco chato, porque a preocupação dele era esse tipo de ficar me ligando, todo lugar que eu ia, ele me ligava para saber onde eu tava, para saber que horas eu ia voltar. Eu podia estar onde fosse, quando eu saía com meus amigos para alguma festa, o Mariano ligava para mim, e aí, que horas eu vou buscar você? Ele fazia questão de me buscar, ele não deixava eu pegar Uber. Ele não deixava eu pegar táxi, ele dizia que era muito perigoso. O meu pai, ele costumava ligar pra mim por chamada de vídeo. E eu ficava super feliz quando meu pai ligava. Nossa, eu corria pra minha mãe e fazia a minha mãe falar com meu pai. E eu ficava horas conversando com meu pai no telefone. Só que eu percebia que o Mariano, quando meu pai ligava, fechava a cara e se trancava no quarto. E nisso começou um clima muito estranho dentro de casa. Eu até comentei com a minha mãe e falei, mamãe, você percebe o jeito do Mariano quando o pai liga? E eu até comentei com minha mãe, né? Eu acho, mãe, que ele tem muito ciúme de você pelo fato de eu trazer o telefone e fazer a senhora falar com o papai, sabe? Então, na minha cabeça era isso. Então, um dia eu tomei coragem, cheguei pro Mariano e perguntei, Mariano, você não gosta quando eu peço pra minha mãe falar com meu pai? É isso? Eu percebo que você fica chateado e tal. E ele foi bem direto, ele falou que não era nada disso. Ele falou que achava que eu e minha mãe, a gente dava muita ousadia pro meu pai, a gente dava muita atenção pro meu pai, para um homem que nos abandonou no Brasil e foi morar com outra família na Espanha. E ele falou que meu pai, que a gente não tinha, que não era para tratar o meu pai daquele jeito, porque o meu pai, ele nos abandonou. Ele foi embora, deixou a gente duas mulheres, uma menina e uma mulher indefesa, sozinha no Brasil, um perigo. Deixou a gente, foi embora, construir outra família em outro país. E quando ele falou isso, eu fiquei indignada, porque na minha cabeça, gente, como eu falei pra vocês no início, na minha cabeça, eu não me sinto abandonada pelo meu pai. O meu pai, ele nunca me abandonou. Então, nessa hora, a gente teve uma pequena DR e eu falei pra ele, não, meu pai, ele nunca me abandonou. Isso aí é coisa da sua cabeça. Eu amo meu pai é tudo pra mim. Eu não admito que você fale assim do meu pai. E eu fiquei bem chateada com ele mesmo. E eu fiquei uns dias sem se falar. Mas com o tempo,
tempo a gente acabou esquecendo isso e a gente voltou a se falar normalmente. E o nosso relacionamento tava normal, normal mesmo, parecia de pai e filha, do mesmo jeito, preocupado, sempre ligando pra mim, querendo saber se a hora pra ele ir me buscar, me dando conselho pra não pegar táxi, isso e aquilo outro, né? Passados uns anos eu conheci o Tavinho, levei o Tavinho para conhecer minha mãe, apresentei para ele também, fiz chamada de vídeo com meu pai, apresentei o Tavinho pro meu pai. E ele tava normal, gente, ele tratou o Tavinho bem, ele não esboçou nenhum sentimento assim de raiva. E um dia eu fui para uma festa com o Tavinho. E ele, o meu padrasto, né, o Mariano, ele não parava de me ligar. Ele não parava de me ligar, toda hora me ligando. E a última vez que ele ligou, ele perguntou a hora que eu ia voltar para casa, a hora que era para ele me buscar. E eu falei para ele, olha, Mariano, não precisa vir me buscar, eu vou dormir na casa da minha amiga, não se preocupa. E nessa hora, quando eu falei isso, ele desligou o telefone. E eu, nossa, tava na festa curtindo, ignorei, não liguei, sabe? Aí tá certo. Teve uma hora que eu percebi que o Tavinho, ele tava bebendo muito, ele tava abusando um pouco da bebida. E eu falei pra ele que eu e a minha amiga, a gente queria ir embora. E ele simplesmente tava indo em direção ao carro pra levar a gente pra casa. E eu falei pra ele, de jeito nenhum, Tavinho, eu não entro nesse carro nem morta. Olha a tua situação, cara, tu tá bêbado. E ele começou a reclamar comigo, falando que eu tava ficando doida, que não tava bêbado coisa nenhuma, que ele tava consciente, que ele conseguia dirigir. E eu falei pra ele, não, Tavinho, você não consegue. Não se preocupa, eu chamo o Uber aqui. E ele tomou o telefone da minha mão e falou, e ficou com muita raiva, sabe? E falou assim, você não confia em mim? Você não confia em mim? Como assim? Você vai chamar o Uber? Sendo que tem um carro aqui, eu te levo. Para com isso, garota, não sei o quê. E eu falei pra ele que eu não entraria de jeito nenhum. E eu mandava ele devolver meu telefone, dizia, devolve meu telefone, devolve. E ele não queria devolver meu telefone. Então foi nessa hora que eu peguei o telefone da minha amiga e liguei pro Mariano. Eu tinha que ligar pro Mariano, porque assim, aquela situação já tava me deixando com medo, né? O Tavinho, nunca tinha visto o Tavinho daquele jeito, e ele queria porque queria dirigir, e eu falando pra ele, eu insistindo pra ele não dirigir, não queria devolver meu telefone, fiquei com medo, recorri ao Mariano. Nisso que eu liguei pro Mariano, o Mariano, gente, chegou rapidão, rapidão. Ele me saiu puxando pelo braço, parecia um louco também. Saiu me puxando pelo braço, me jogou dentro do carro e foi discutir com o Tavinho. E meio que o Tavinho tinha um certo medo dele. Mostrava que tinha um certo medo mesmo do Mariano. Então ele ficou todo ali encolhido, sabe? Não, deixa pra lá, foi besteira, eu vacilei, não sei o quê. E o Mariano me levou a minha amiga pra casa e depois me levou pra casa. Ele falou, não, você não vai mais ficar na casa da sua amiga, você vai pra casa. Entendeu? E eu, nossa, 19 anos naquela época, a gente já tava com 19 anos, viu? E eu simplesmente fiquei assim, sabe? Sem saber nem o que falar. Depois que aconteceu isso, o Mariano não parava de pegar no meu pé. Nosso Mariano toda hora falando pra mim, você ainda tá com esse Tavinho? Tavinho não é homem pra você. Olha só o que aconteceu com você. Aquilo pra mim foi uma maldade. Ele é abusivo e não sei o que. Ele não é homem pra você. Você tá doida? E ele, só gente, que eu perdoei o Tavinho. Eu amava muito o Tavinho, eu queria ficar com o Tavinho. Então aquilo, o Tavinho depois me pediu perdão, falou que eu tinha vacilado e tal. E eu perdoei o Tavinho. Então eu não aguentava mais o Mariano enchendo o meu saco, falando que era pra deixar o Tavinho. Ele dizia, você tem que deixar o Tavinho. Como se ele mandasse em mim, como se eu tivesse que obedecer a ele. E eu falei pra ele, não, eu não vou deixar o Tavinho, para de me azucrinar. Para de me perturbar, cara. Você não é meu pai, você não é nada meu. Ok, eu tenho o maior respeito por você, mas já tá ficando chato. E nisso, ficou um clima muito chato entre nós dois. Muito chato mesmo. E ele sempre falava que a minha mãe não ligava pra mim, que isso era culpa da minha mãe, que minha mãe tinha que conversar comigo direito. Aí o tempo passou e eu comecei a perceber o meu celular pesado. Qualquer coisinha descarregava, esquentava muito, sabe? Ficava muito quente, muito rápido e não tinha muita memória. Qualquer coisinha que eu baixava já comia a memória toda do telefone, do celular. Então eu falei pro Tavinho o que estava acontecendo com o meu celular
E o Tavinho conseguiu descobrir que tinha um aplicativo espião no meu celular. Na hora que o Tavinho falou isso, me deu um clique. Eu falei, foi o Mariano? Tenho certeza. Eu senti que foi o Mariano, gente. Eu senti. Corri para minha mãe, falei para minha mãe e disse para ela que eu tinha certeza que foi o Mariano. A minha mãe até ficou meio assim comigo, falou, filha, como é que pode você falar uma coisa dessa, ter certeza que foi o Mariano? Pelo amor de Deus. E eu falei, mãe, eu tenho certeza. Pode perguntar a ele. E foi isso que a minha mãe fez. A minha mãe bateu de frente com o Mariano e perguntou se ele realmente tinha feito aquilo. E o Mariano confessou. O Mariano admitiu. E quando ele falou isso, gente, me subiu uma raiva tão grande. E a minha mãe começou a discutir com ele, começou a falar que ele não podia fazer isso, porque eu já tinha 20 anos, já tinha quase 20 anos, e que ele não podia fazer isso de jeito nenhum comigo, porque eu já era de maior, eu não era nem uma criança para ele estar me monitorando, para ele estar me vigiando, não. E ele falou, mas eu fiz isso porque ela não tem mãe, que preste atenção nela, ela não tem pai. Quando ele falou que eu não tinha pai, gente, eu surtei. Eu falei, você é um louco. Não abre essa tua boca para falar do meu pai. Eu tenho pai sim, tá bom? E ele se importa muito comigo. E você não tem esse direito de fazer isso não. Gente, eu fiquei com muita raiva, gente, eu fiquei com muita raiva mesmo. E nisso, eu falei pro meu pai, contei tudo que aconteceu com meu pai. O relacionamento do Mariano com a minha mãe esfriou por conta disso, porque a minha mãe ficou muito desconfiada, a minha mãe ficou muito perturbada com isso. E eu falei pro meu pai, o meu pai também ficou muito assustado e conversou com a minha mãe, conversou comigo e falou que queria muito que nós duas fôssemos morar com ele lá, que ele ia nos ajudar no que fosse preciso, que não ia faltar nada pra gente e que a gente fosse pra Espanha, que esse homem era um maluco. Ele ainda tentou conversar com a minha mãe, pediu desculpa, disse que não ia mais fazer isso, mas a minha mãe ficou muito abalada, deu um tempo no relacionamento, até que eu e a minha mãe, a gente decidiu mesmo, gente, ir embora e ir pra Espanha, morar perto do meu pai. Foi muito difícil pra minha mãe tomar essa decisão, porque ela amava a profissão dela, ela não queria deixar a profissão dela. A gente já tá aqui há muito tempo, há bastante tempo, já estamos estabilizadas aqui na Espanha, já estamos legalizadas, temos toda a documentação. O meu pai, ele fez tudo por a gente mesmo. A esposa dele é maravilhosa, é um amor de pessoa. Não tem ciúme, não teve intriga. Ela ajudou muita gente também. E hoje a gente tá muito feliz aqui na Espanha. Nossa, eu amo esse país. Eu e o Tavinho, a gente continuou namorando à distância. Só que infelizmente não deu certo. E a gente acabou terminando. E é isso, gente. Graças a Deus não aconteceu nada pior. Ele só era um louco mesmo. E a gente só tomou a decisão de vir embora pra cá, porque a gente quis se proteger mesmo, né? A gente não sabe o que se passa na cabeça de um ser humano, né? Então a gente resolveu vir pra cá, construímos a nossa vida e hoje estamos muito bem e felizes. Então, amores, o que vocês acharam dessa história? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês sobre isso, né? Eu acho que ela agiu muito certo de tomar essa decisão, de ir embora pra perto do pai dela. Porque, gente, a gente realmente não sabe o que se passa na cabeça de um ser humano. Graças a Deus não aconteceu nada de ruim com ela, né? Ele não fez nada de ruim. Mas, gente, eu conheço relatos, histórias de pessoas que foram próximas a mim, que tinham padrastos. E o padrasto, ele era igualzinho a esse homem. Totalmente possessivo, manipulador, controlava, fazia de tudo pela menina. Eu acho que eu até contei essa história aqui, essa pessoa que eu conheço mandou a história aqui pro canal. Ele fazia de tudo, gente, só que ele vigiava ela, ficava vigiando ela, né, pela janela do quarto dela, né? Eu acho que eu já contei aqui, se eu não me engano. E muito parecida com essa história dessa menina. E eu acho muito importante, gente, a gente sempre prestar atenção, principalmente você que é mãe. E se você tem uma filha, tem filhas em casa, tem filhos em casa, preste atenção no seu parceiro. Se você tá morando com um homem
que acabou de conhecer, presta atenção, de preferência, dá tempo, não se junta assim rápido, né? Porque é muito perigoso. Isso não é coisa de novela, isso não é fanfic, entendeu? Não é conto de carochinha, isso realmente existe e acontece. Então é importante a gente sempre tomar cuidado, tá bom? A gente que é mãe, tomar cuidado e saber quem tá... A gente não consegue nem confiar, a gente, nas pessoas da nossa própria família, quanto mais pessoas que a gente mal conhece, não é verdade? Então deixa aqui embaixo a opinião de vocês sobre essa história. Curta, comenta, compartilha. Deixa o like, se você for novo e cair aqui de paraquedas, escreve aqui embaixo, ativa o sininho da notificação, não, que são todos para não perder a história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!